O vídeo de hoje é um conteúdo patrocinado pela Dark Side Books. Alô, audiência! Meu nome é Max e vocês perceberam que dia é hoje? Sim, estamos numa sexta-feira 13. E para celebrar essa data sombria, o pessoal da Dark Side Books me convidou para fazer um vídeo especial para vocês hoje, para a gente falar sobre os bastidores de alguns dos maiores clássicos do cinema de terror. Quer descobrir mais sobre as origens de filmes como O Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13 e The Evil Dead? Então, você está no lugar certo. Sejam muito bem-vindos ao nosso especial de Sexta-feira 13, Dissecando os Clássicos. Para quem não conhece, a Dark Side Books é uma editora brasileira especializada em terror, suspense e fantasia. Eles já estão no mercado há vários anos, sempre lançando excelentes livros com um acabamento gráfico de primeira. E conhecendo muito bem o público do Entreplanos, eles acharam que seria uma ideia bacana eu apresentar para vocês uma coleção especial deles, que vai com certeza ser do agrado de qualquer cinéfilo fã de terror. É a coleção Dissecando, dedicada a explorar os bastidores por trás da criação dos maiores filmes de terror de todos os tempos. Por exemplo, você vai encontrar títulos como O Massacre da Serra Elétrica, Arquivos Sangrentos, de Stefan Javorzin, Evil Dead, A Morte do Demônio, Arquivos Mortos, de Bill Warren, e Sexta-feira 13, Arquivos de Crystal Lake, do autor David Grove. Então, para dar um gostinho do tipo de conteúdo que vocês podem encontrar nesses livros, hoje eu vou contar para vocês algumas histórias fascinantes dos bastidores desses filmes que mudaram o cinema para sempre. Vamos começar pelo filme que leva o nome da data de hoje, Sexta-feira 13, de 1980 e dirigido por Sean S. Cunningham. A origem desse filme é completamente fascinante. O Sean Cunningham, o diretor, não era muito conhecido no cenário, e ele queria fazer um filme de terror que desse muito dinheiro. Então ele se juntou com o roteirista Victor Miller e juntos eles buscaram inspiração em outro filme de serial killer que tinha sido lançado alguns anos antes e que tinha feito um sucesso estrondoso, Halloween, de John Carpenter. E de fato, se você colocar os dois filmes lado a lado, você vai ver várias semelhanças. Para começo de conversa, tem o título. O Cunningham queria um título que remetesse a uma data sombria. Então, se o John Carpenter já tinha pegado Halloween, ele pegou Sexta-feira 13. Já o roteirista Victor Miller admitiu que ele aprendeu como estruturar uma história de assassino assistindo Halloween. E isso fica evidente se você comparar os dois longas. Por exemplo, Halloween começa com uma cena em primeira pessoa que nos mostra um assassinato. Sexta-feira 13 tem uma abertura que segue exatamente a mesma linha. E em seguida, a linha do tempo dos dois filmes pula para anos depois, nos mostrando um grupo de adolescentes que se tornarão vítimas de um assassino. Ah, e teve outra lição muito específica que o Miller aprendeu com Halloween. The other thing I learned from Halloween is that if you make love, you get killed. So I had to figure out a way to do that. Dito e feito. Todo mundo que ousa fazer amor em Sexta-feira 13 acaba sendo punido por isso. Mas se teve algo que Sexta-feira 13 soube fazer de forma bem diferente de Halloween, foram os efeitos especiais. O filme do John Carpenter não é tão pesado assim, graficamente falando. Já Sexta-feira 13 não. Eles não mediram esforços para criar cenas que fossem chocantes para a época. E o responsável pelos efeitos especiais foi um cara chamado Tom Savini, que tinha ficado famoso vários anos antes por ter feito a maquiagem e os efeitos especiais de outro clássico do terror que mudou para sempre a história do cinema, Despertar dos Mortos, de George A. Romero. E por que o trabalho do Savini se destacava tanto? Bom, porque antes dele trabalhar com cinema, ele tinha atuado como fotógrafo na Guerra do Vietnã. Isso significa que ele sabia exatamente como era o visual de feridas horrendas de verdade. E então ele usava essa experiência real dele como parâmetro para saber se o trabalho dele em efeitos especiais estava bom ou não. If the stuff I created didn't give me the same feeling I got when I saw the real stuff, then the fake stuff wasn't good enough, it wasn't real enough. E o Savini explorou ao máximo a criatividade dele para criar cenas de morte em Sexta-feira 13. Fosse criando cabeças decepadas falsas, porém realistas, fosse colando armas em rostos de atores, ou até mesmo criando intrincados sistemas no cenário para enganar o público. O resultado final foi um filme com cenas tão chocantes para a época que o público saía completamente aterrorizado das salas de cinema. Então, junte isso ao fato de Sexta-feira 13 ter tido uma campanha de marketing super agressiva e também todo o boca a boca gerado pelo filme, e você entende por que
esse filme se tornou um sucesso absoluto de bilheteria e como ele mudou a história do cinema. E agora vamos para outro clássico, The Evil Dead, também conhecido aqui no Brasil como Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, de 1981 e dirigido por Sam Raimi. Você provavelmente conhece o Sam Raimi como o diretor dos filmes do Homem-Aranha que saíram nos anos 2000, protagonizados pelo Tobey Maguire. Pois bem, The Evil Dead foi o primeiro filme dele, um longa de baixíssimo orçamento, que conta a história de um grupo de jovens que vai para uma cabana abandonada no meio da floresta e começam a ser atormentados por demônios. O que você talvez não saiba sobre os bastidores de The Evil Dead é que um dos maiores cineastas da atualidade trabalhou nesse filme, Joel Coen, que com o irmão dele, Ethan, dirigiu alguns dos melhores filmes lançados nas últimas décadas, como Onde os Fracos Não Têm Vez, O Grande Lebowski e Fargo. Pois bem, o Joel Coen foi assistente de edição em The Evil Dead. A relação dele com Sam Raimi já vinha de antes, já que os dois começaram as carreiras deles de cineastas independentes na mesma época. E o Sam Raimi acabou se tornando não apenas um grande amigo dos irmãos Coen, mas também uma influência para eles. O melhor exemplo que a gente pode apontar está na clássica cena de Evil Dead em que a câmera fica flutuando, nos mostrando o ponto de vista de um demônio. O efeito era tão impressionante que o Joel Coen decidiu usar exatamente essa técnica nos futuros filmes que ele faria com o irmão. Ele então aprendeu com o Sam Raimi como fazer esse efeito, prendendo a câmera em uma espécie de tábua e fazendo duas pessoas carregarem o aparelho pelas extremidades. Isso dava estabilidade para a imagem e também liberdade para eles moverem a câmera em diferentes ângulos com uma imensa agilidade. É por isso que anos depois a gente vai ver os irmãos Coen usarem exatamente essa técnica em seus dois primeiros filmes. Em 1984 com Gosto de Sangue e em 1987 com Arizona Nunca Mais. E também teve outra pessoa famosa que teve um papel muito importante na trajetória de The Evil Dead, Stephen King, o mestre dos livros de terror. Acontece que depois que o Sam Raimi terminou de filmar The Evil Dead, ele estava tendo muita dificuldade para achar alguém que quisesse fazer a distribuição do filme. Foi então que o diretor conseguiu exibir The Evil Dead em sessões especiais dedicadas a distribuidores no Festival de Cannes, na França. E no meio de uma dessas sessões estava ninguém menos que Stephen King, e ele simplesmente adorou The Evil Dead. Então, quando o Sam Raimi soube disso, ele entrou em contato com o escritor e perguntou se ele poderia escrever uma frase de elogio ao filme para que o Sam Raimi usasse essa frase na divulgação do longa. Só que Stephen King quis fazer muito mais do que isso. Ele simplesmente escreveu uma crítica completa do filme, publicou ela numa revista e disse para o Sam Raimi que ele podia usar qualquer frase da crítica na divulgação de The Evil Dead. E o diretor não perdeu tempo e fez exatamente isso. Olha aí. E agora que The Evil Dead tinha a aprovação do mestre do terror, não demorou para que ele conseguisse distribuidores para a Europa. E lá na Europa o filme fez muito sucesso, e esse sucesso fez com que distribuidores nos Estados Unidos levassem o filme para que ele fosse exibido finalmente no seu país natal. E foi nos Estados Unidos que, com o passar dos anos, The Evil Dead se tornou um dos filmes de terror mais cultuados de todos os tempos. Ou seja, se não fosse pelo Stephen King, é provável que quase ninguém teria visto esse filme que acabou se tornando um verdadeiro clássico cult do cinema de terror. E finalmente chegamos ao terceiro clássico de hoje, O Massacre da Serra Elétrica, de 1974 e dirigido por Tobe Hooper. Esse filme sobre um grupo de jovens que cai nas mãos do terrível assassino Leatherface foi uma das obras mais chocantes da sua época. Não só por conta da violência, mas também porque Leatherface era um vilão de terror como não se havia visto até então. Enorme, forte, com uma motosserra em mãos e uma máscara feita de pele humana. O Tobe Hooper tinha plena consciência de que esse era um assassino completamente assustador. Então, ele teve uma ideia para deixar algumas cenas mais autênticas. O plano era o seguinte: Gunnar Hansen, o ator que interpretava o vilão, não deveria ser visto caracterizado de Leatherface pelos outros atores. Eles só deveriam ver o Leatherface quando chegasse a hora de gravar a primeira cena deles com o personagem, porque assim eles poderiam ter uma reação muito mais genuína de pavor. E a estratégia deu muito certo. Por exemplo, na cena em que o personagem Jerry vê o Leatherface pela primeira vez, ele deveria ser atingido pelo martelo e ser puxado para baixo por um assistente de produção para que a queda dele parecesse bem mais intensa.
Mas não foi exatamente essa reação que o ator teve quando ele viu o Leatherface pela primeira vez. I come roaring in, Alan turns, there's this beautiful look of horror on his face. I start screaming, giving a blood-curdling scream. And he rips loose of the belt guy and dives out the door, ruining the shot. He was so frightened he couldn't do the take. Após a estreia, O Massacre da Serra Elétrica se provou um verdadeiro sucesso de bilheteria. E, naturalmente, quiseram fazer várias continuações para ganhar ainda mais dinheiro. E por mais que as continuações nunca tenham alcançado o nível de qualidade do primeiro filme, pelo menos elas têm o mérito de terem apresentado alguns atores que depois se tornariam alguns dos maiores nomes de Hollywood. Por exemplo, em O Massacre da Serra Elétrica 3, a gente vê um jovem Viggo Mortensen, que anos depois se tornaria um astro na pele de Aragorn em O Senhor dos Anéis. Já no quarto filme da franquia, a gente tem dois rostos muito familiares: Matthew McConaughey e Renée Zellweger. Do you think all I want to do is kill you? I don't know. Tá vendo então quantas histórias fascinantes a gente descobre se a gente der uma fuçadinha nos bastidores desses grandes clássicos? Se você gostou e tem vontade de aprender ainda mais sobre a criação dessas obras importantíssimas, você com certeza precisa conferir a coleção Dissecando da Dark Side Books. Todos esses livros contam com várias histórias que não entraram nesse vídeo. São centenas de informações muito bem detalhadas sobre a criação de cada um desses filmes. Tem entrevistas com diretores, roteiristas, atores, tem fotos de bastidores, é claro, tem planilhas de produção das filmagens, tem até mesmo algumas críticas que saíram na época das estreias desses filmes. É um verdadeiro prato cheio, sério, imperdível. Se você se interessou em comprar esses livros, a hora é agora, porque a Dark Side Books está fazendo uma promoção especial para celebrar a Sexta-feira 13. Você pode, por exemplo, usar os nossos links da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Através deles, você garante o seu exemplar e você, ao mesmo tempo, ajuda a financiar o nosso trabalho. Então não deixe de adquirir a sua coleção Dissecando para poder expandir ainda mais os seus conhecimentos sobre os maiores clássicos do cinema de terror. Isso é tudo por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado ao pessoal da Dark Side por terem nos convidado para fazer esse episódio especial de Sexta-feira 13. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.